início a mais um programa Lu Rodrigues e hoje temos o quadro Pergunte à Contadora com a Anail Lobo. Temos duas convidadas maravilhosas aqui, a Tatiana e também a Ingra Ohana, que já esteve nesse palco e hoje o papo vai ser pra lá de especial. Não saiam daí, voltamos já já depois da vinheta. Voltamos! E antes de falar com essas maravilhosas e entrar nesse tema incrível, né, gente? Pergunte à Contadora, esse quadro que vem dando o que falar e nós estamos aí tirando várias dúvidas sobre imposto de renda e eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros, nossos patrocinadores e quero dar boas-vindas à Voltagem Instalações, Postes Padrão Celesc e Cooperativa. Eles trabalham com monofásico, bifásico, trifásico, serviços de eletricistas, tá bom? Então vocês podem entrar ali no Instagram que vocês vão achar ali Voltagem Instalações. Também quero agradecer aqui a Clínica Odontológica Clinibank, um abraço aí para a equipe da Clinibank, ela que vem aí sendo nossa parceira nesse programa, vem atendendo aí o meu filho Eduardo, que está adorando, inclusive super indico, tá pessoal? Vocês que queiram também fazer parte estética, eles atendem lá também. Um abraço aí para o estúdio Bárbara Fernandes, ela que atende toda a parte estética facial. Diana Bittencourt, Espaço da Nani, que atende no Madrid, ela que cuida das minhas madeixas. Um beijo para você. Delícias da Liz, eles que atendem na Praia da Pinheira com delivery. No decorrer desse programa, eu vou continuar aqui agradecendo os nossos parceiros, porque agora nós vamos aqui cumprimentar as nossas convidadas. Anail, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Ingra, é um prazer ter você aqui novamente. Boa tarde, eu que agradeço. E, Anail, esse quadro tá mais do que especial, né? Sim, Lu, nós vamos continuar agora falando sobre imposto de renda, né, minha gente? O prazo ainda está aberto para a declaração e é um assunto que não se esgota, porque para cada indivíduo tem uma relação diferente com a declaração do imposto, porque trata-se da sua própria vida, né? Do que ele fez no ano passado, do que ele adquiriu, do que ele vendeu. Então existe 1 milhão de perguntas que a gente acaba o programa e as pessoas continuam a nos perguntar. Então por isso um tema tão importante, eu trouxe aqui hoje essas duas feras comigo para a gente poder falar e saciar, né, o público aí de ficar sem dúvidas e declarar o seu imposto com confiança, com credibilidade, atendendo a legislação, que é isso que a gente procura aqui também nesse quadro, né? Muito bom. E mais uma vez, parabéns por trazer essa proposta para o programa. Estou muito feliz com a nossa parceria. E já quero aqui começar perguntando para a Ingra, ela que já esteve aqui já fazendo, né, a entrevista com a gente, trazendo conteúdos aqui maravilhosos. Ingra, saque de FGTS precisa ser declarado no imposto de renda? Precisa. Essa é uma pergunta que está chegando bastante para nós contadores por conta do saque do FGTS aniversário, né? Que muitos receberam antes mesmo, foi liberado pelo governo antes mesmo de uma rescisão. Então, muitos funcionários sacaram esse FGTS. E o que precisa declarar? É exatamente os valores que eles colocaram à mão. Então, é esse saque aniversário, o valor que foi liberado, bem como também saque de FGTS em casos de rescisões. Não somente o FGTS é fator obrigatório, mas se você declara imposto de renda, tem que constar esse FGTS na declaração do contribuinte. Muito interessante, bem bacana. Tá. E aí sempre nos perguntam, né, Lu, pelo menos de 100 ligações que a gente recebe sobre imposto de renda, 80 perguntam assim: quanto eu vou ter que pagar e quanto eu vou restituir? Como é que você responde, Ingra? Então, na verdade, é só lançando mesmo, né? Só efetuando o cálculo dos rendimentos e das despesas, porque não tem um cálculo exato pré-definido. Nós precisamos, de fato, simular se esse contribuinte tem dependente, se esse contribuinte tem paga pensão alimentícia, se tem despesas com saúde, se tem despesas com estudo, né? Tudo depende de cada caso mesmo, é simulando e fazendo os cálculos.
Isso é interessante procurar um contador dentro do prazo, já pelo fato de que nós podemos simular, ver se é vantagem lançar um filho ou não, a esposa ou não, a mãe ou não, as despesas. Até muitos contribuintes esquecem de solicitar notas fiscais, então de também já terem, os que não correram atrás da documentação, ainda temos quase praticamente 30 dias, né? E é isso, não tem muito como nós falar o valor mesmo, mas é simulando que conseguimos alcançar. Ainda no valor, sempre pergunta, né? Quanto eu pago de imposto por ter investido na poupança? Essa pergunta sempre chega. E o fato de eu ter dinheiro investido em poupança, lá guardadinho, quanto eu pago de imposto de renda? Não pago imposto de renda por ter um valor dentro, guardado no banco. Né? O que influencia em questão de obrigatoriedade, e qual a pergunta que eu sempre faço quando chegam essas perguntas para mim lá no escritório, qual foi a origem desse valor antes de chegar na poupança? Porque quando o valor está lá na poupança, ok, mas isso veio oriundo de uma venda, de uma prestação de serviço autônoma, de uma distribuição de lucros, de um processo. Esse valor que caiu em poupança, ele veio da onde? Porque é nessa fase e é isso que vai dizer se de fato é tributado ou não no imposto de renda. Mas o fato de o valor estar lá na poupança rendendo não é fator de cálculo, não influencia no valor do imposto a pagar. Ô Ingra, é uma dúvida muito comum das pessoas em relação à reforma. Fiz uma reforma na minha casa, que documentos eu preciso levar para fins de declaração? O que sempre solicitamos é de fato a comprovação documental, né? Notas fiscais, recibos, sempre elencando o nome desse contribuinte, né? CPF. A mão de obra em si também pode ser colocada. Então eu comprei um imóvel por 150 mil, beneficiei com mais 50. Tem muitos que falam assim, olha, eu fiz a reforma e pode colocar mais 50 mil aí. Nós, quanto contadores, não podemos fazer isso, né? Nós temos que saber, veio do quê? Foi o pintor, foi o encanador. Tudo a soma disso que a gente pode colocar ali. E por que tem que ter documento comprovando esse aumento do bem, do investimento sobre o bem? Porque se um dia houver uma futura venda, o cálculo de ganho de capital influencia. Então não é simplesmente nós ir lá no bem, aumentar o valor e tá tudo certo. E o que muitos ainda perguntam em relação aos bens mas o valor que eu comprei hoje não é mais isso, não vale isso, é muito mais. Nós não temos como atualizar um valor do imóvel com o valor presente, não tem como, não é que nenhum veículo também em relação à tabela FIP, não existe. É o valor de aquisição mais as melhorias caso houverem. Sim. No caso, esses documentos seriam recibos, notas fiscais, enfim. Isso mesmo. Tudo que é comprovado, né, a gente pode analisar para ver se entra. Como é que eu faço lá? E a maioria dos escritórios faz, olha, manda o documento que você tem. Se o documento que você tem, a gente conseguir ver veracidade, se a gente conseguir encaixá-lo, a gente vai encaixar. Mas tem que ter legislação para isso. A gente não pode pegar todo e qualquer documento e incluir na declaração do imposto, né? Tem que ter a legislação por trás. Exato. E assim, e agora? Não peguei documento fiscal, não consegui comprovar, o que eu faço? Eu oriento sempre a esses contribuintes voltarem aonde eles adquiriram os serviços, né, e pedir uma nota, então, com data, por exemplo, agora de 2022, para ano que vem nós conseguir atualizar esse valor do bem em si. Bem como também, eu comprei o valor na escritura, está 150 mil, mas no fim do pagamento já vai ter, o que eu paguei com juro, correção, já vai para 250. Esse juro entra no custo de aquisição? Entra, porque a gente vai apropriando o valor do bem conforme os pagamentos. Então, essa pessoa deu 100 mil de entrada e o valor do bem sem atualização é 300 mil, nós vamos apropriando conforme o pagamento. Então, querendo ou não, o juro é incorporado ao custo de aquisição desse bem. Então, isso também é interessante. E aí, falando em imóvel, né? Vendi o imóvel, tem que declarar imposto de renda? Tem que declarar imposto de renda. Na verdade, a regra é fazer o cálculo do ganho de capital, né? Mas quando há o ganho de capital, geralmente não, mas quando há o ganho de capital, nós temos que fazer o cálculo do imposto de renda, se tem incidência de imposto ou não tem. Muitas vezes, e o que as pessoas se confundem, é que quando há ganho de capital, nem sempre incide imposto de renda. Eu tive o ganho, mas não é em todos os casos que incide imposto de renda. Tem casos que são isentos de imposto de renda. E também
claro, não tem como nós abrir muito, mas essa pessoa vendeu um imóvel, adquiriu outro, dentro de que prazo? Adquiriu o valor integral ou parcial? Então, tudo isso influencia. Teve outra operação no prazo de 5 anos, de compra e venda de imóveis? Não, não tive. Então, assim, é bem relativo. Mas o importante é, quando efetuar uma aquisição ou uma venda de imóvel, procurar o contador no ato, né? No ano vigente e não no ano posterior, quando a operação já ocorreu. Sim, sim. Ô Ingra, na questão dos agricultores, né? Como eles sabem que está obrigado a declarar o imposto de renda ou não? Na verdade, os agricultores, pelo próprio carnê, o bloco, né, de produtor rural, as notas fiscais de despesas, milho, né, o que eles usaram, os insumos que eles usaram para a criação dos animais, por exemplo. Mas dentro dos próprios blocos dos produtores, nós verificamos qual foi a movimentação desse agricultor dentro do ano de 2021, por exemplo, né? E o valor, se eu não me engano, é 142.800, arredondando, né? Mas é maior do que hoje nós, que não trabalhamos na parte de agricultura, por conta da movimentação, que o lucro também é menor, né? Mas os agricultores que tiverem dúvidas, é muito importante ver, porque o que acontece? Às vezes o filho também está no carnê de produtor do pai, e ele não declara nenhum tipo de renda vindo da agricultura. Se você pertence ao carnê do teu pai, às vezes é um carnê de agricultor, um bloco de produtor, onde constam várias pessoas no mesmo bloco. Então, isso tudo influencia em todas as pessoas que estão dentro desse bloco, dessa inscrição. Mas o valor para a obrigatoriedade é de 142.800. Sim, muito interessante. Gente, estamos quase indo para o intervalo comercial. Temos aqui bastante perguntas ainda para a Ingra. E antes eu quero aqui agradecer, né, peço licença aqui para as meninas, para agradecer mais alguns parceiros desse programa. Quero mandar um beijo aqui para Juliana Gomes Shoes, ela que é responsável por todos os meus calçados. A Juliana, ela trabalha com catálogo, tá, gente? Então você vai fazer os seus pedidos. Entre 15 a 20 dias o seu pedido chega na sua casa, tá? Lembrando que ela envia para todo o Brasil. Então é só você entrar em contato com a Juliana Gomes Shoes. Hoje eu estou com essa sandália maravilhosa aqui, ó. Um abraço, Ju. E lembrando que a Juliana, ela também tem um quadro aqui que se chama Quebrando Padrões, uma vez ao mês. Nós estamos indo para o intervalo comercial e voltamos já já com essas maravilhosas, tirando todas as suas dúvidas. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Voltamos! E já quero agradecer aqui a Bem Eventos, eles que trouxeram, eles que cuidam dos meus eventos, eles que são responsáveis por essa árvore linda de Páscoa. Gente, olha essa decoração. Então, todos os vasos que vocês veem aqui no programa é responsabilidade da Bem Eventos. Um abraço aí para a dona Inês e para o seu Jairo, seus maravilhosos, eu fiquei encantada. E se você quer decorar a sua empresa, né, com algum tema, é só entrar em contato com a Bem Eventos. Também Pati Boutique, ela que atende ali com 2 lojas, uma em Antônio Carlos, outra em Palhoça, no centro ali. Ela traz novidades toda semana com aquele precinho que a gente ama.
roupas lindas e incríveis. Inclusive essa blusa aqui é lá da Paty Boutique, gente. Olha que blusa maravilhosa. Paty, um beijo e muito obrigada por nossa parceria. Estou apaixonada nessa blusa e já usei ela acho que umas 2, 3 vezes, tanto que eu gostei. Também não poderia deixar aqui de agradecer Estilo Kids, moda infantil que atende no Madrid. E acima de R$500 você parcela as suas compras em até 10 vezes. Vamos voltar aqui com essas maravilhosas, porque temos assunto, né, meninas? Temos assunto, e mesmo passando o prazo do imposto de renda, viu, Lu? Porque o que eu costumo falar, né? A gente tem 2 meses para declarar, mas isso acontece no dia a dia. Então, ao comprar, ao vender, a fazer qualquer negociação com o teu patrimônio, igual a Ingrid falou agora há pouco, procura um contador, né? Olha, isso aqui vem de, poxa, eu preciso fazer carnê-leão, eu preciso pagar mensal, eu só pago no ano que vem, e tire as suas dúvidas. Esse assunto é um assunto do dia a dia. A gente está intensificando o assunto agora, porque está na época de declarar, mas é um assunto diário para cada cidadão brasileiro. Muito interessante. Isso mesmo, na verdade, nós, quanto contadores, nessa época ficamos meio loucos devido a tantas perguntas, né? E muitas pessoas chegam nessa hora, querem resolver tudo ao mesmo tempo, mas a importância de buscar um contador, de fato, no decorrer do ano, conforme as operações, antes de serem, de fato, originadas, de você resolver, de tomar uma decisão, é muito importante. Ô Ingrid, e quais os cuidados que um profissional liberal tem que ter, né, deve ter em relação ao imposto de renda? Na verdade, o profissional liberal, aquele que atua no CPF como autônomo, ele tem que fazer o carnê-leão que a Anail falou, né? O que é o carnê-leão? É como se fosse a contabilidade de uma empresa. Então, tudo que entrou, tudo que essa pessoa teve de despesas, aluguel, todas as despesas desse CPF versus todos os rendimentos, tudo que entrou dos seus serviços, né? Então, seria receita menos despesas, e mandar para o contador fazer a contabilidade mensal, que seria o carnê-leão em si, pois o rendimento do profissional liberal, se incidência de imposto, por exemplo, janeiro, o imposto vence fevereiro vence março, e assim por diante. E não lá quando virou o ano, agora na época de imposto de renda. E o que muitos se confundem é isso, eles chegam agora com todos, eu recebi em janeiro, fevereiro, março, né, valor mês a mês, está aqui para você fazer o imposto de renda. Na verdade, o imposto deveria ter sido pago lá durante o ano de 2021 e agora nós fazer o ajuste anual disso. Se essa pessoa pagou mais ou se essa pessoa pagou menos, vai restituir ou vai pagar a diferença. Então, a importância dos profissionais liberais é de fato buscar um contador agora, no ato, para estar acompanhando mensalmente, haja visto que tem sim incidência mensal como uma empresa. Exatamente. Quando você não paga mensal, quando a gente vai fazer só na declaração, incide juros e multas, porque era para ter pago o imposto naquele mês. Então, além de pagar o imposto que é devido e você tem que pagar de qualquer forma, você ainda vai pagar multas e juros em cima do valor. Então, o acompanhamento diário é o que vale a pena. Não vale a pena, e isso para nada, né, Ingrid? A gente fala assim do imposto de renda, mas tem os meses também, sabe que ultrapassou o limite, aí deixa, daqui a pouco se a receita pega, vem uma surpresa desagradável, né, vamos dizer assim. É que acham que não cai, ninguém pega. Exatamente. E, na verdade, hoje em dia, nada mais passa batido, né? Nada passa mais, isso aí. Então, Ingrid, falando nisso, né, caí na malha fina no último ano e nada aconteceu. O que eu devo fazer? Então, muitos, assim, as pessoas têm um certo medo quando ouvem malha fina, cair na malha, e agora, meu Deus. Não, na verdade, a Receita Federal em si, o fato de você cair na malha não é porque você fez algo errado, é porque tem algo na declaração que eles querem, ouviram que precisam de uma documentação. Então, eu já tive casos de clientes que caíram em malha fina porque o valor declarado de saúde foi chamativo, mas de fato eles tinham tido aquela despesa com saúde. Então, o que esse contribuinte tem que fazer? Ou ele espera receber uma cartinha para ser notificado e ir lá na Receita Federal fazer a comprovação, ou então tem como solicitar uma análise antecipada dessa pessoa.
via EK, que geralmente é um contador que faz, porque as pessoas não têm esse conhecimento da plataforma. Nós entramos lá no site do governo, solicitamos uma antecipação, pedimos uma análise, colocamos lá, olha, Receita Federal, esse contribuinte, sim, ele teve isso mesmo, está aqui a nota fiscal 1, 2 e 3. Automaticamente, não é da noite para o dia, não é rápido, mas está ali. Então, às vezes eles falam, mas já resolveu? E aí, já passou? E aí, já saí da malha? Tem um prazo, a Receita Federal, mesmo você pedindo antecipação, ela tem um prazo de análise, e se você esperar e não solicitar essa antecipação de análise, demora às vezes até 1 ano para receber a cartinha. Então, de fato, é assim mesmo, não é desesperador. Claro que tem operações, tem processos de malha fina que sim tem fraude ou então erros grotescos, por isso que nós, quanto contadores, sempre solicitamos e orientamos para que busquem um profissional, né? Porque qualquer detalhe lançado fora do lugar, a malha fina nesse aspecto cruza. Então, por exemplo, um dos exemplos que tem em relação à malha fina, que eu vejo muito, é, por exemplo, quando eu declarar a despesa de um dentista, de um médico, antes do médico, ou então esse médico não declarou por não ser obrigado, o cruzamento inverso não tem. Então essa pessoa automaticamente cai em malha porque a informação do médico, por exemplo, não foi para o governo. Então, não, tu não fez nada errado, porque a informação contrária não veio para o cruzamento. Então a gente só informa e está tudo certo. Então é importante esses cuidados, né? E tem que ter, né? E assim, o que eu já vi de malha também, às vezes são preenchimentos incorretos. Preenchi o nome incorreto, sai na malha. Coloquei o nome de solteira, caiu na malha. Coisinhas básicas, então. Também. Tem, tem problema. Agora, qual é o problema? Coisa básica, você pode entrar lá e fazer a retificação, retificar. Mas se você recebeu a cartinha, ignorou a cartinha, passou 1 ano, passou o 2º ano, provavelmente seu CPF vai ser bloqueado. Além da multa de ofício, Além né? da multa de ofício. Então, é assim, declarou o imposto, olhou, processou, ok. Vida que segue. Não processou, fica atualizando até você ver. Caiu na malha, já vê o que está na malha, retifica ou manda o documento, não deixa para depois. Isso são coisas que tem que chegar para a gente tem que resolver. A gente não pode ficar postergando, porque o postergar, aí sim pode virar um problema, que às vezes não é. Né? Exatamente, às vezes é um detalhe. Até mesmo, por exemplo, coloquei um dependente. Né? Coloquei meu filho lá como dependente. Só que em 2021 ele começou a trabalhar. E como eu a vida inteira lancei esse meu filho como dependente, nem me toquei que eu teria que avisar o contador disso. Então a informação caiu em malha, por quê? Porque nós, quanto contadores, não informamos o salário desse filho na declaração de imposto de renda. Isso é fator de cair em malha fina. Então, assim, o que nós temos que fazer? Ou lançar a renda desse filho, ou tirar esse filho como dependente. Então, são coisinhas, são detalhes. A malha fina, na verdade, é uma peneira de fato, né? Nada acusatório, é mais uma peneira para dizer assim, olha, algo está errado aqui. Ou então, comprove o que está aqui. É só isso. Então, as pessoas têm muito ainda medo quando se trata da própria malha fina. Sim. E pessoas que moram no exterior, como que faz as questões da declaração? Elas declaram? Como que faz? Depende do caso, né? Por exemplo, tem pessoas que moram no exterior, mas elas vêm para o Brasil a cada 6 meses, 3, menos do que 1 ano. Agora, quando essa pessoa foi para o exterior e ficou mais de 12 meses fora do país, ela já é residente de fato fora, né? Ela mora de fato fora no exterior. Então, ela declara somente a saída definitiva e a partir desse ano em que de fato ela não voltou, então, ela foi em 2020 morar nos Estados Unidos, né? E se de 2020 a 2021 ela não voltou para o Brasil, em 2021 nós vamos fazer a declaração de saída definitiva dela, porque ela ficou 12 meses, onde o 12º mês caiu em 2021, então a gente declara a saída e daí, ok, tudo certo. Não tem grandes problemas. Mas cada caso é um caso, então é sempre importante verificar essas questões.
E é bom se atentar também. Se você não dá a saída definitiva do país, né, Ingra? Fica devido o imposto aqui. Exato. Então, você está morando mais de 12 meses lá. E sua vida agora é toda lá, você já é tributado lá fora do Brasil. Se você não deu a saída definitiva, a Receita Federal entende que você vai ter que pagar o imposto aqui de novo. Deu a saída definitiva do país, acabou a tua obrigação dentro do país para pagar o imposto aqui. Exato. Eu tive um caso, Anail, de um médico que foi morar no Japão e a contabilidade da época continuou fazendo a declaração dele como residente no Brasil. Então, assim, os aluguéis que ele tinha, todos os rendimentos oriundos vindos do Brasil, porque o fato de morar no exterior não impede de ter rendimentos no Brasil. E eles estavam tributando tudo cheio como ainda residente, sendo que, na verdade, nesse caso, por ele estar morando lá, a incidência é diferente, é outro tipo de tributação. Então, isso também é muito importante que as pessoas fiquem atentas. Muito bacana. Recebi dinheiro de presente da minha mãe via transferência bancária. Adoro, né? Assim, quando minha mãe faz isso, mãe, te amo. Preciso declarar imposto de renda? Depende. Na verdade, a doação em si, nós lançamos como isento, né? Então, não teria imposto de renda a pagar. Esse valor foi de quanto? Foi acima de 40 mil? Se foi acima de 40 mil, nós temos que declarar, já está obrigatório. Mas não foi acima de 40. Qual é a declaração? Indiferente de valor, tem uma declaração estadual chamada ITCMD. Essa tem que fazer no ato da doação, em caso de herança e doações, seja elas quais forem, bens ou valor. Agora, se essa declaração do ITCMD você confessou ao Estado para a tua declaração do imposto de renda, é somente se de fato bater acima de 40 mil reais em casos de doações. Oi, Ingra, mais uma vez quero agradecer a tua presença. Estamos quase no final desse bloco. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com a Tatiana, que vai dar sequência aqui nas perguntas também sobre imposto de renda. Muito obrigada, espero te receber outras vezes. Agradeço a Anail também por sempre estar fazendo essas escolhas incríveis aqui do programa, né? Eu agradeço. Muito obrigada e a porta do programa está aberta para você sempre. Obrigada, eu agradeço a Anail também, né? Para quem acha que entre contadores ou concorrentes, seja lá qual for a tua profissão, não pode ter parceria, nós estamos aqui entre 3 contadoras mostrando que sim, unir forças é com certeza muito melhor. É isso aí. E toda união traz retorno para a profissão, né? Nós somos contadoras, nós somos mulheres contadoras, nós somos mulheres que gerimos escritórios de contabilidade e nós temos muita força. Acho lindo isso, porque geralmente as pessoas ficam naquela, nossa, mas vai levar uma pessoa de outro escritório, mas ela também tem um escritório, então aqui tem 3 escritórios, né? Aqui tem 3 escritórios contábeis, 3 contadoras e 3 gestoras de escritório, porque há também de se dizer que é o contador, o escritório do contador. Nesse caso aqui, são os 3 escritórios das contadoras. Exatamente. Que legal, gente. Parabéns por essa união. Realmente, a Anail, você arrasa nesse quadro. Ela está sempre trazendo pessoas maravilhosas aqui. Muito obrigada. E nós vamos voltar daqui a pouquinho com a Tatiana Carla, que é ela que também é contadora e vai estar aqui trazendo um assunto maravilhoso para vocês dentro dessa pegada aí do imposto de renda. Voltamos já já. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha.
Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que é a natureza e ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosc e doe sangue. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Voltamos e já estamos aqui com a Tatiana. Seja bem-vinda, Tatiana. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Agradeço o seu convite, da Anail. É um prazer a gente estar aqui tirando dúvidas, né, do nosso público, do nosso cliente, que é quem está no dia a dia, nos ajudando também a cumprir a nossa missão de contadoras, né? Sim. Então vamos lá, eu queria aqui mandar um beijo, um recado aí para a Carol da Évia. A Carol a Évia é uma loja de roupas e tem uma pegada super fashion e super tendência para todos. Então esse look que eu tô hoje é da Évia, que eu gostei muito, essa blusa, essa saia. E se você entrar lá no site da Évia, você vai ver que tem uma menina linda, espetacular, magrinha, que veste 36, 38 com o mesmo look que eu. Então, para você ver que a pegada da Évia é vestir todos, sem distinção. Eu gostei muito do look, o material é assim, uma delícia de usar e eu te peço, vai lá no site da Évia e dá uma olhada. E mandar um beijo também para as meninas hoje da AliExpress, que me deixaram até loira, viu? E todo mundo aqui no estúdio reparou que hoje eu tô loira. Tá linda. Então lá, meninas, vá lá na AliExpress. Um beijo, Natasha. Muito obrigada pela tua parceria. Vamos lá, né, gente? Falar de imposto de renda, que é o que a gente gosta de falar, né, Tati? Inacabável esse assunto, né, gente? É inacabável. Muito legal. Ô, Tati, quem está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício de 2022, ano calendário de 2021? Isso é bem importante falar, né? Exercício de 2022, ano calendário de 2021, porque às vezes as pessoas pegam notas, né, já agora no ano de 2022 e acabam querendo colocar também no imposto de renda, né? Então, quem está obrigado, na verdade, são as pessoas que têm os rendimentos, né, acima de 28, 559,70, quem tem rendimentos não tributáveis acima de 40 mil. E esses valores que a gente fala, ele compõe todo o ano, né? De 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. Então, as pessoas também que compraram algum bem ou terra nua, né, de 300 mil acima também são obrigadas. Aquelas que passaram a ser consideradas brasileiras aí, né, os imigrantes que estão aqui também precisam fazer sua declaração, isso é importante falar. E também os trabalhadores de atividade rural.
acima de 142.800, né, como a Ingrid já tinha falado anteriormente. Importante, eu queria deixar um destaque aqui, para as pessoas que de repente acham que não precisam declarar. Uma dica, o primeiro passo, de repente, é você entrar no site da Receita ou no Google mesmo e colocar lá situação do CPF. E aí você coloca o seu CPF e ali vai informar se ele está regular, se ele está pendente ou se ele está com algum problema. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa não entra, né, nesses limites de entregar o imposto de renda este ano. Mas em algum ano anterior, porque a Receita Federal tem aí 5 anos para fiscalização, pode ser que tenha tido a obrigação de entregar e não o fez. E aí fica com o seu CPF irregular ou com pendências e só vai descobrir quando vai fazer alguma movimentação bancária, né? Ou quando vai fazer um empréstimo e aí na emergência. E acontece que aí com o seu CPF irregular ele não pode dar continuidade. E aí precisa buscar um contador para ver qual é essa irregularidade e poder então fazer a declaração do seu imposto de renda. Então é importante, né, que mesmo que você não tenha a obrigação, que dê uma olhadinha na situação do seu CPF para não descobrir aí surpresas quando for pesquisar, né, e acabar tendo problemas futuros. Então, e aí, Tati? Ele foi lá, ele entrou, viu a situação do CPF dele, viu que ele não tem obrigação de declarar. Como é que fica? Eu sou desobrigada a declarar. Qual a tua indicação? O que você diz para esse contribuinte? Então, quando ele, mesmo não sendo obrigado a declarar, ele pode fazer a sua declaração de imposto de renda. A declaração do imposto de renda, ela serve também como um informe de rendimento, né? Como uma comprovação de rendimento. Então, se você for comprar um apartamento, se você for comprar um carro, precisa de uma comprovação, o imposto de renda, ele também é utilizado e é aceito, né, pelos órgãos aí, ou pela loja, né, pelas financeiras. Precisa ficar atento, porque não significa que o fato de não precisar entregar também não pode, né? Pode sim. E principalmente para autônomo e para quem é MEI, eu sempre indico que faça a sua declaração de imposto de renda. Não é um gasto, como as pessoas pensam, mas um investimento. Mas principalmente também ter o contador, né, a contadora, como seu parceiro também do seu dia a dia. As pessoas geralmente procuram a contabilidade quando já está querendo apagar algum incêndio, né? E aí a gente trabalha, né? Tanto eu quanto a Anaí, a Ingrid, a gente trabalha com uma contabilidade preventiva, que é dando orientação, dando consultoria, explicando tudo o que acontece em torno do dia a dia mesmo, né? Porque empreender é a própria vida e as pessoas às vezes acabam buscando o contador ou alguma informação somente na emergência. Então vamos fazer uma contabilidade preventiva. Muito bom. Contribuinte que é titular ou sócio de empresa, está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual exercício 2022? Então, o que coloca ele na obrigação é exatamente o fato de ele entrar, né, na tributação obrigatória, ali acima de 40 mil, ou a forma que ele distribui o lucro dele, né? O fato de ele ser sócio de uma empresa, né, ou titular dela, não lhe dá a obrigação de fazer a declaração do imposto de renda. Porém, né, se ele entra nas faixas, ele precisa fazer essa declaração e precisa ficar atento também. Se ele tem um livro caixa ou se ele tem toda a sua contabilidade feita pelo contador, ela é declarada de uma forma, né? Tem a parte não tributável, mas se ele não tem contador, divide, né? Tem a parte tributável e não tributável. Então precisa tirar a dúvida e ficar atento a esse ponto. E aí vamos falar de novo para poder fixar na cabeça do nosso telespectador. Qual é o prazo para declarar o imposto de renda esse ano? Gente, o prazo é bem importante. Ele começou no dia 7 de março e ele vai até o dia 29 de abril. Normalmente as pessoas falam até o final de abril, mas é que o dia 29 é o último dia útil, então não é até o dia 30, né? É até o dia 29. Nós temos a partir de hoje, então, 25 dias. E aí fica parecendo que é bastante tempo. Então dá para ver na outra semana e na outra e na outra? Então, até poderia, mas às vezes acontecem algumas despesas, acontece alguma pendência, alguma coisa que precisa resolver e se deixar para muito em cima da hora, talvez não consiga resolver em tempo. E aí acaba pagando aquela multinha caso não entregue até o dia 29. Mas provavelmente vão prorrogar por tais e tais motivos? Normalmente não tem acontecido, né? Aconteceu na pandemia aí, o pessoal ficou bem feliz, né, da prorrogação, assim.
quem tinha que declarar ficou feliz, quem declarou, né, que é o contador, ficou com uma extensão de trabalho, né? Mas ficar atento aos prazos, né? A gente costuma dizer que o brasileiro deixa tudo para cima da hora, mas não é só o brasileiro, não. Mas a gente precisa estar atento, né? Só a essa questão, que são o imposto de renda, né? Declarar o imposto de renda, ele é composto de muitos detalhes. E aí, às vezes, um detalhe ou outro que fica faltando, ou um documento de um profissional que falta, precisa de um tempo hábil para conseguir, né? E sem contar, né, que se todos os escritórios receberem as demandas na última semana, nós não vamos conseguir atender a todos. É verdade. Né? Porque chega uma data limite ali que o escritório tem quando pega o seu contrato, a sua declaração para fazer, ele tem a responsabilidade de entregar. Então, nós vamos ter um prazo para receber também, senão a gente pode acabar não cumprindo e você vai ficar sem ter, né, pessoas de confiança para fazer a tua declaração também. Essa questão de prazo é bem importante, né? Os cuidados, né, Tati? Exatamente. Às vezes a gente tem que demitir o cliente, é isso? Tá demitido. Não é? Porque a gente não consegue pegar o trabalho e aí acaba, né? Isso caracterizaria a demissão do cliente, né? Porque eu não consigo pegar aquele trabalho. E aí ele fica, de repente, sem aquele contador de confiança, né? Então, é uma troca, né? Então, precisa ter esses prazos bem cumpridos. E, às vezes, um documento que falta já atrasa tudo, né? Faz toda a diferença. Porque a pessoa, eu vou levar esses documentos lá para as meninas. Chego lá, Lu, precisa de tal coisa. Até eu ir atrás, atualizar e trazer de volta para você, já está tomando Exatamente. tempo, E né? tem a questão do simples, né? A minha declaração é bem simplesinha. E aí ela vem lá, de repente, com uma questão. Aí você pergunta, você tem carro? Tenho. E moto? Alguém comprou no meu nome, né? E tem a questão, eu tenho várias contas em vários bancos, e banco online, e banco presencial. E aí o simples assim. já não é tão simples. Aí correr atrás dessa documentação também é prazo, né? Sim. Meninas, estamos indo para o próximo intervalo, né? E daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais perguntas para esse super bate-papo. Mais uma vez quero agradecer aqui a presença da Tati, um assunto maravilhoso, bem esclarecedor mesmo, e voltando já já. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosk e doe sangue. Voltamos e já quero voltar com uma pergunta para a Tati, que eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas. Testes para detecção da Covid-19
são dedutíveis na declaração de ajuste anual? Então, isso é bem interessante, né? Os testes de Covid que foram feitos em clínicas, hospitais, esses são dedutíveis sim, né? Desde que tenha a documentação com a informação, a nota fiscal, com a informação do local, CNPJ e as informações corretas. Mas aqueles testes de farmácia, esses não têm isenção no imposto de renda. Muito bom. E pagamentos que a gente faz para assistente social, massagista, enfermeiro, os contribuintes podem deduzir? Então, essa questão de dedução, sempre muitas pessoas perguntam porque o pessoal quer deduzir água, luz, né, aluguel. Então, assim, nem todas as despesas elas são permitidas a dedução, né? Mas as despesas médicas, a maioria delas mas é importante dizer que precisa ter a documentação necessária, que é a nota fiscal do hospital ou da clínica, ou o recibo do médico com o CRM, né, o do dentista também, mas com toda a numeração do CPF para que a gente possa fazer o lançamento. E aí, nessa questão da sua pergunta, se entrar numa nota fiscal hospitalar, né, esclarecendo que é do tratamento da pessoa, aí você consegue fazer a dedução. Mas se for para fins de pessoa física, daí, infelizmente, não. Sim. Tem pessoas que querem declarar até a gasolina, né? Como a aqui atrás. É verdade. Mas gasto tanto, né? Tem até uma brincadeira. Mais que esse ajuste aí, tem uma brincadeira na internet que fala assim: tem um cachorro aqui em casa, ele é alimentando, eu posso deduzir, né? Todos os custos com ele, hospitalares e tudo, infelizmente não, né? A dedução ela se limita aos seus gastos e também aos dos seus dependentes, né? E aí o dependente entra o cônjuge, o filho. E tem a questão das idades também, né? O filho até 21 anos e se estuda até 24 anos. Então, instrução também, né? Você pode deduzir, a Ingrid já falou um pouquinho também no outro bloco, né? E despesas médicas, dentista, médico entra também. E aí precisa só estar atento à data dessas notas, à informação e que ela precisa ser correspondente ao que o seu médico ou que o hospital vai declarar, né? Tem sempre o confronto dessas informações e, como já foi falado aqui também, acaba caindo na malha fina se qualquer vírgulazinha for colocada diferente, né? Então, não é um bicho de 7 cabeças, apenas leva o documento e comprova, mas tem que tomar todos esses cuidados. E principalmente as pessoas que perguntam sobre restituição, né, do imposto. Essas deduções, elas acabam aumentando o valor da restituição. E aí faz com que algumas pessoas, né, mesmo sem nota, sem a comprovação, mas eu fui lá, mas eu fiz, queiram colocar essas despesas e correr o risco, né? E eu sempre falo que dormir tranquilamente é melhor do que correr esse tipo de risco, né? Então, para a declaração do imposto de renda, você pode ficar aí durante 5 anos, né, com a chance de ser fiscalizado, e aí são 5 anos de preocupação desnecessária. Tem a despesa, tem o rendimento, declara. Se tem que pagar o imposto, paga. Tem até 8 vezes para pagar, né, esse imposto. Então, nada paga, na verdade, a nossa tranquilidade, né, de poder fazer a nossa parte. Aí as pessoas sempre questionam o contador no seguinte, assim: mas esse imposto eu pago, não vai para lugar nenhum e todo mundo rouba e porque os políticos... Bom, eu costumo dizer sempre que o que as pessoas fazem é responsabilidade delas, mas o que a gente faz é responsabilidade nossa, né? Então, a declaração do imposto de renda parece uma coisa simples, mas ela entra também aí no nosso caráter, na nossa ética, né? E a forma que a gente faz as coisas na vida, né? Eu e a Anaí, a gente é de um clube aí, né? Um clube de mulheres incríveis, o W2W, e as meninas sempre falam: assim como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, parece que dar um jeitinho é só ali no imposto de renda, mas quando a gente vê, a gente está fazendo isso na vida também. É verdade, né? Sempre dando um jeitinho aqui e ali, né? Tati, os pagamentos de curso preparatório para concurso ou vestibulares, bem como as respectivas taxas de inscrição, podem ser deduzidos como despesa de inscrições? Esse ainda não tem previsão legal, aí não pode ser deduzido, né? Agora, pós-graduação, faculdade, especializações, esses sim podem ter dedução. Então, vamos fazer um bate-volta aqui.
Eu vou falar o quê e você fala se pode ser dedutível sim ou não. Ok. Né? Vamos lá. Eu queria aquele negócio, sim, não. Eu vou falar despesa e você pode, sim ou não. Idioma estrangeiro. Não pode. Música. Também não. Dança. Não. Natação. Também não. Ginástica. Não. Dicção. Não. Oratória. Também não. Corte e costura. Não. Direção. Também não. Aula de tênis. Não pode. Piloto de avião. Não. Então, resumindo, nada que não é pelo MEC, minha gente, essa brincadeira foi para vocês gravarem, assim, nada que não é de certificação do MEC, a gente não pode deduzir no teu imposto de renda. Beach tênis, não. Musculação, não. Aeróbico, não. Academia, não. Né? Exatamente. São instruções, né, que faz bem para a saúde, né? Sim. Mas infelizmente, assim, para dedução do imposto de renda, não tem como fazer, né? A mesma coisa, assim, fisioterapia, como a gente já falou até antes, massagem, né? Então, todas essas questões, se elas estão ligadas a alguma doença específica e entraram dentro de um tratamento que foi hospitalar, que está na nota fiscal, aí sim. Agora, se for, por exemplo, eu vou fazer massagem no meu dia a dia para o meu autocuidado, infelizmente, essa não podemos deduzir. Não entra, né? Ô, Tati, gasto com matrícula escolar referente ao ano letivo de 2022, efetuado em 2021, é dedutível na declaração de ajuste anual no exercício de 2022? Sim, porque na verdade, é a data que foi feita essa contribuição, né, esse pagamento. Então, foi feito em 2021, apesar de ser para o ano letivo de 2022, ele entra na dedução. Então, ensino fundamental, né, ensino médio, as creches, jardins, né, as mães podem deduzir o colégio dos filhos, né, as escolas particulares aí entram nessa dedução também. Lembrando que essa dedução ela tem um limite, né? Sim. Tem um limite de valor de 3.500 e pouquinho, mas ela faz uma grande diferença no final, assim, né? Quando você vai ter imposto a restituir ou a pagar. E aí, como a Ingra também falou, são os cálculos que a gente tem que fazer, tem que lançar, né? Todo documento, nenhuma pergunta é sem sentido, né? A gente geralmente, a pessoa fala assim, eu tenho até vergonha de te perguntar. Mas a gente é contadora e tem a função de tirar essa dúvida, né? E de fazer esse esclarecimento. Então, se tem a dúvida, pergunta, porque às vezes parece uma coisa que é simples, né? Que não faz diferença e às vezes faz toda a diferença quando a gente vai fazer algum fechamento. Bens adquiridos na constância da união estável, né? Tem muita gente que tem união estável e tem essa dúvida. Como é que eu declaro? Então, aí vai depender também de como você faz a sua declaração. Se você vai fazer uma declaração conjunta ou se você vai fazer uma declaração individual. De qualquer forma, o valor que você vai colocar é o que cabe a cada uma das partes, né? Então, essa questão de união estável, mesmo quando o cônjuge também, né, vai fazer uma declaração, quer fazer conjunto, é bom fazer uma análise, né, de como ficaria essa declaração feita individual, feita da família, na família, né? A questão dos dependentes também, às vezes tem a separação, né? Aí os pais ficam brigando com quem vai ficar aí os filhos, né? Mas o bom senso, ele entra aí. Eu acho que quem deve mais imposto, né, e pode fazer esse abatimento com as deduções, aí é uma questão de diálogo, né, que é o que serve para tudo, mas principalmente estar atento a não deixar de fora, né, e se aproveitar desse benefício, né, de deduzir. Muito bom. Ô Tati, como deve ser relacionada a declaração de bens a informação relativa à conta bancária de mais de uma titularidade? Isso é bom. Como muita gente faz a conta conjunta, né, a famosa conta conjunta, muitas vezes a pessoa coloca só em uma das pessoas, se for feita de forma conjunta ou se for feita de forma separada, a mesma coisa. Cada um com a sua devida informação, apesar de ser uma conta conjunta, né? O importante é que no final esse valor ele tem que ser o mesmo que está lá no banco, na conta de cada um, né? Tá. E os bens e direitos comuns, né, que estejam só no nome de um dos declarantes, como é que faz? Tem que ficar na declaração de quem está o nome, né? E aí ele pode até ser citado
na declaração da outra pessoa, né? Pode ser colocado que conforme o cônjuge, o CPF tal, tem um bem, né? E aí pode colocar a informação, mas fica na declaração de quem tem o nome. Como declarar os estoques de moeda estrangeira mantida em espécie? Isso aí é importante, né? Então, assim, a declaração, a gente tem que ficar bem atento, né? Tanto a essa declaração de dinheiro guardado, quanto a aplicação em ações, né? Porque às vezes as pessoas fazem e falam, mas eu fiz só uma pequena movimentação, isso gera imposto, né? E às vezes o imposto tem que ser pago no mês seguinte, e aí a pessoa só vê no ano seguinte, e aí incide multa, né? Então tem que ficar bem atento, porque o que a gente escuta muito agora nos últimos tempos eu fiz uma brincadeirinha na bolsa, né? Eu tô fazendo trade, tô estudando aqui, tô fazendo algumas coisas, algumas movimentações, né? E aí entra num fator que, de repente, num fator desconhecido para a pessoa, né? Então, assim, quando for fazer as brincadeirinhas, ainda assim também tem que entrar em contato, né, com o contador ou com a pessoa que está orientando, né, esse tipo de movimentação, porque passando no seu CPF, isso é importante dizer, estando no seu CPF, estando sobre sua responsabilidade, precisa estar atento se tem que declarar ou não. Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou botar CPF na nota porque eles querem saber quanto que eu gasto, né? Estão querendo saber aí os meus gastos com o meu dinheiro. Aí paga com cartão de crédito ou de débito. Já passou no CPF. Então, eu sempre costumo dizer, gente, a Receita Federal ela tem a maior capacidade de identificação de movimentações, eles só não têm a grande capacidade de fiscalização pelo número de fiscais, né? Ainda, por enquanto. Mas cada vez mais estão se amarrando esses lançamentos, né? Fazendo confrontos, né? Então, assim, entrou no seu CPF, passou pelo seu CPF, a Receita Federal já sabe. Então, independente se você declarar ou não, daí tá ali e fica 5 anos, né, nessa previsão de poder aí ser fiscalizado ou não. Então, a não ser que o dinheiro volte para debaixo do colchão, toda a movimentação ela precisa ser analisada, né, para ver se precisa fazer a sua declaração. Compra e venda de imóvel, difere se for contrato de gaveta, se for contrato particular. Comprei o imóvel, mas não registrei lá a escritura. Como é que eu faço para declarar? Tem que declarar, né? Mesmo sendo contrato de gaveta, né? Então essa informação ela é toda colocada no lugar de bens e direitos, né? Lá dentro na declaração. E mesmo ainda não tendo escritura, né? A pessoa pode declarar e isso fica demonstrado lá até para ela depois, na hora que for oficializar, ela já tem esse bem, porque ela tem o desembolso, né? Para ter essa aquisição e tem toda a movimentação financeira, então isso tem que ser declarado também. Muito bom, meninas. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Anail, muito obrigada mais uma vez. Tati, encantada, você e a Ingra arrasaram, como sempre. A Anail, né, trazendo aqui tópicos maravilhosos, assuntos incríveis. Muito obrigada mesmo, estamos no fim do nosso programa. Quero agradecer aqui o pessoal do Facebook que interagiram bastante lá. Um abraço para todos vocês. Muito obrigada pela audiência. Semana que vem nós voltamos. E meninas, muito obrigada, Anail, fazer aí a final, agradecer, para a gente finalizar aqui. Então, gente, no próximo programa Pergunte à Contadora, a gente vai ter encerrado já o prazo do imposto de renda e eu espero que esses programas anteriores, foram 3 blocos, a gente falando só sobre imposto de renda, faça você entender a importância do assunto e fazer a tua declaração de forma mais segura, mais segura possível, né, para que você não tenha problemas aí com o leão. Então, eu estou bem feliz com esses programas e aguarde os próximos capítulos. Teremos novidades, né? Teremos novidades. Tati, mais uma vez, muito obrigada, tá Eu bom? que agradeço e fico sempre à disposição. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, fiquem com Deus e até semana que vem.